Gente, conforme já foi apresentado, a gente está hoje com a Vanessa, que foi a nossa segunda colocada no concurso, no último concurso. E ela veio hoje aqui, né, dar o seu testemunho, dar o seu depoimento. E a gente está muito feliz com a vinda dela. Rapidamente aqui, eu sei que a professora ela já introduziu, mas a Vanessa, eu queria só contar uma característica da Vanessa para vocês. Ano passado, foi uma correria, né? Porque a gente teve que adiantar também o cronograma para atender as 22 bibliografias novas. E foi loucura, gente. Mais uma vez, né, a gente teve que se adaptar e nós tivemos que ter aulas nas sextas, né, e alguns outros dias também na semana, parece que a gente agendou aula. E a Vanessa, gente, ela estava aqui todas as aulas. Ela não negociava estar no presencial. Ela gostava de participar, ela gostava de tirar dúvida, ela gostava de estar aqui. É lógico que isso não anula o fato de você estar sempre aí também, fazendo perguntas, participando. A Mariana também, que foi, né, a primeira da cota, que também foi nossa. E fora os alunos de administração, né? Então eu queria passar para vocês essa característica que foi bem peculiar, né, da Vanessa. E isso já apontava, né, lá para frente que vinha coisa boa para ela. E a gente percebia isso nitidamente, a aplicação dela, né, e o desenvolvimento dela. Então, eu queria apresentar com muito carinho vocês a nossa segunda colocada, a Vanessa. Queria uma salva de palmas para ela. Vou colocar. Estão ouvindo? Tá. Então, meu nome é Vanessa, né, Bellatrix. Eu entrei aqui no CEPREM, eu me matriculei em outubro de 2022 e o curso começou em novembro, né? E aí foi meu primeiro ano tentando SFSEX e vou contar um pouquinho da minha trajetória de concurso. E em 2018, no meu final de faculdade, eu comecei a estudar para a ESA. Só que assim, eu sou muito ruim em matemática, muito ruim. E aí eu fui muito bem em 2018, assim, tudo. Mas matemática, naquela época, a ESA tu tinha que fazer média. E se você não conseguisse metade da prova, você reprovava, mesmo tendo gabaritado tudo. Reprovei. Aí tentei em 19, ESA de novo. Por matemática, reprovei. E aí, nesse período de 19, 20, assim, eu fiquei muito mal, enfim, não quis mais saber de concurso, né? E aí eu fui seguir a minha vida. Vou fazer um mestrado, vou fazer pós, vou fazer coisas assim na minha vida acadêmica. E aí abriu o concurso da UERJ. A UERJ foi onde eu me formei. Então, eu tinha aquela coisa pela UERJ, né? Quero voltar para minha casa. Só que o concurso da UERJ estava muitos anos sem abrir. Então, quando saiu o edital, eu tive o quê? 3 meses para estudar. 3 meses. Tá dando para ouvir? Será? Não sei nem como é que tá o cabelo. 3 meses para um edital, gente, é pouca coisa, né? E aí eu fiquei em 1000, de 16, 20 vagas. Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer? Me matriculei no RM2. Falei, vou tentar. 1 mês de RM2, eu não entendia nada de conhecimento naval. Embora a professora fosse maravilhosa, eu falei, isso aí não é para mim. Aí vim para o CEPREM. Então, assim, foi minha primeira tentativa, como eu falei para vocês, né? E é isso, assim, eu perdi muitas provas, como também fui bem em outras. E uma coisa que eu sempre fiz nessa caminhada, né, desde que eu entrei no CEPREM, foi não ter medo de tentar prova. Eu fiz a da FAB, fiquei em 50, fui horrível, né, para uma vaga. Mas, assim, eu não tinha medo, eu saía da prova. Teve uma questão da prova da FAB que foi assim, passo a passo da coleta. Aí você tinha que numerar de 1 a 6, de 1 a 7. E eu lembro que eu tinha visto isso em um manual. Eu errei a questão, porque eu não conseguia recordar, mas eu já saí da prova como? Eu tenho que ler esse manual quando chegar em casa, porque eu errei. Então, eu acho assim, não tem que ter medo de fazer prova. Eu acho que a gente se mede ali, a gente consegue controlar a ansiedade. Eu sou muito ansiosa, então eu acho que se você é ansiosa e você botar a única chance de prova no dia da SFSEX, então, assim, você se acostuma, você vai fazendo provas assim, você vai se acostumando no dia para você, assim, pelo menos, o emocional fica mais seguro. E aí, como é que eu fiz? Não sei, podem perguntar, tá, gente, se vocês tiverem dúvida. Eu acho que o cronograma é uma coisa muito
pessoal de cada um. Tipo assim, eu, Vanessa, eu odeio clínica médica, não gosto de emergência, não gosto de terapia intensiva. O que eu gostava era saúde da mulher e saúde pública. Só que, então, assim, mas são coisas que precisam ser estudadas. E aí eu botava, mesmo não gostando, lá no meu roteiro, né? E aí depende muito assim, Vanessa, eu não trabalhava, mas eu não quero que você veja isso, se eu trabalho eu não consigo. Não, a minha amiga Mariana, ela era EAD. Então a gente tem duas pessoas completamente diferentes. Eu, que era muito presencial e não trabalhava, a Mariana, que era EAD e trabalhava. Também passou. Então, assim, não, cada um com a sua particularidade. Até a respeito, assim, do cronograma. Como é que eu tentava fazer, né, montar? Eu tinha muita dificuldade com geografia. Não sei vocês, eu tinha muita dificuldade. História, filha, a aula do Salles era maravilhosa. Mesmo eu não tendo nada, eu saía da aula de Salles assim, cara, eu sei muito. Tô podendo. Geografia não, eu saía destruída. Falava, meu Deus, quanta classificação, quanta coisa. Não... Então, eu acho que vai depender muito, assim, da sua dificuldade, do que você é bom, de você não ter medo de prova. Mas como você investia mais? Você investia mais no conteúdo que você tinha dificuldade? Ou... Não, eu tentava equilibrar da mesma forma, mas eu dei muita prioridade para a saúde pública, porque eu acho, uma visão minha, que a prova da SFSEX é muito voltada para a saúde pública. Então, assim, o que você fez, Vanessa, com clínica médica? Eu tentei pegar a clínica médica, eu dei um gás muito no final. O único sistema que eu vi com antecedência foi respiratório e cardio, que também são os maiorzinhos. Eu não peguei renal, isso eu deixei para o final. No final ali, mais perto da prova, eu vou dar uma lida. Igual emergência, terapia intensiva, eu peguei muito mais no final. Então, o que você fez no início, Vanessa? Saúde da mulher e saúde pública. Foi onde eu investi legal, porque também é a nossa maior parte da prova. É muita coisa. Então, isso é o que eu investiria agora. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem? Então, eu... Não, então, eu não fui uma pessoa muito de fazer questões, né? O que eu dei prioridade não sei se vocês já pesquisaram, a VUNESP está há quantos anos de exército? 2, 3 anos, né? Por volta disso. Tá, 2, 3, 4. E aí, provas antigas da VUNESP, de outras bancas de enfermagem, existem 14. Mais essas 3 ou 4 do exército. E no total, vai dar aí 16 a 18 provas antigas. O que eu fiz perto da prova, no mês antes, foi refazer essas 18 provas antigas. Eu não ficava em casa, eu não curto muito isso. Até gente que quantifica. Eu fiz 100 questões hoje, eu fiz 200 questões hoje. Digo por experiência, o que concursos, na área de saúde da mulher, ele é muito voltado para a prova muito específica. Muito dificilmente você vai achar alguma questão da Luciana igual aqui. São questões meio que residência, questões que pegam muito a firme. Então, muito específico. Então, no que concurso você não acha questão de saúde da mulher. Então, não adianta você fazer 200 questões ali que não vai ser parecido com a sua banca. E respondendo a pergunta dela, como é que eu fazia? Eu tentava dividir em 2 semanas meu estudo. E aí, a apostila... Vocês estão aí com a apostila de gerais do CEPREM? Não, né? Não. Tem, só para tu ver. Aí, o que eu fazia? Eu pegava a apostila e eu tentava... Como eu falei, vai muito da sua facilidade, da sua... Tipo assim, você quer a geografia. Eu dividi a apostila no meio, tá? Não tinha nada assim, muito coisa não. Sei lá, aqui é o meio, que eu achava que era o meio. E aí, o que eu fazia? Eu tentava dividir geografia em 2 manhãs. Ou, só tem a noite, em 2 noites. História, eu não fazia isso. História, até o primeiro reinado, eu conseguia estudar com muita facilidade. Pelo Salles, tudo. Geografia, não. Então, um exemplo. Hoje eu vou estudar história. Eu tentava tirar umas horinhas da minha semana, até metade da apostila e até metade. E às vezes você vai falar, eu não conseguia ficar sentada por muitas horas. Então, Vanessa, eu estudava gerais em pé. Como assim, Vanessa? Vamos começar aqui. Eu sublinhava e eu ficava, o que dessa parte tem importante? Aí aqui vai falar que é dividido em norte, em sul. E aí eu ia lendo em pé. Gerais, pelo menos geografia e história, eu estudava muito em pé. A matéria do Salles, até primeiro reinado, eu estudava em pé. A minha maior dificuldade chegava quando o primeiro reinado chegava. E aí, às vezes, eu tinha que sentar. Primeiro reinado e segundo reinado eu acho muito mais difícil ali. Aí
Então, eu tentava fazer isso. Por quê? Se você for ler sentado em gerais e você for sentar também para estudar enfermagem, eu não conseguia ficar, sei lá, 10 horas sentada. Só uma pergunta, você veio de ESA, tem uma base na história e geografia. Cara, mas esquece. É muito diferente. Esquece. Eu não lembrava de nada, mas se você me perguntar hoje qualquer coisa de geografia, eu já não lembro. Não, tudo bem. Isso é Eu já não lembro. óbvio. Eu digo assim, em questão de nível de prova. Por exemplo, É diferente. eu também fiz ESA por 3 anos. É. E aí, por exemplo, para a história, para mim, é só olhar e relembrar. Eu tenho uma facilidade muito grande. Para a geografia é um pouco mais difícil. Mas você acha que isso, mesmo assim, era uma coisa muito difícil para você? Assim, do Cara, extremo? eu não acho. É diferente as questões, a base? Não, porque eu já não lembrava mais de como era. Embora eu tenha feito, assim, você esquece. Eu já nem lembrava mais o nível de prova, matéria eu não lembrava. Eu só lembrava. Foi meio que dizer. A única coisa que eu lembrava era como é que é? Jargão que eles falam. Tipo assim, revolta nativista. É um casal de namorado que briga, mas não quer separar. O que eu lembrava era só essas brincadeiras. Matéria. O que você lembrava da Amazônia da ESA? Que latifoliada, que a Amazônia latifoliada é molhadinha, quentinha. Tipo assim, eu não lembrava de matéria. Eu não lembrava de matéria, digamos assim, nada. Eu lembrava dessas brincadeiras que não leva. Isso, mas assim, de matéria eu já não lembrava, como eu já não lembro de muita coisa de geografia. Você acha que o tempo você teve um ano, né, praticamente? Isso. Pra estudar. Você acha que esse tempo foi o suficiente? Assim, óbvio, graças a Deus você conseguiu a aprovação, mas assim, porque tem gente que vem de muito tempo, né? Tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos vem tentando uma prova. O que você acha que assim, é sempre um foco? Você acha que pode te lembrar ali que aquilo ali é seu objetivo, é seu foco? Cara, eu acho assim que relacionamento, ou ele te levanta ou ele te afunda. É de um dos dois. Isso inclui relacionamento afetivo, amizade, e eu acho que vai ser renúncia. Porque parece que quando os seus amigos, eles só vão querer fazer coisas no dia do seu curso. E aí você vai ter que entender que, tipo assim, cara, o seu concurso, ele tem que ser mais importante que qualquer coisa. Mas eu vou deixar meu marido ir sozinho? Vai, vai fazer o quê? Tu tem que estudar. E ainda mais se ele for concursado. Se já tiver com a vida ganha, é que vai mesmo. Então, eu acho assim, você tem que priorizar aquilo ali. É chato, mas às vezes essas pessoas que tentam há 3, 4, 5, 10 anos, assim, igual, confesso que eu não tive muito lazer. Eu entendi que eu queria acabar isso rápido. É muito chato estudar, gente. Eu não vou aqui dizer que é lindo estudar. Então, quanto mais rápido você acabar isso, mais rápido tu se livra disso. Então, assim, eu renunciei muito sábado, renunciei muito domingo, renunciei muito feriado. E por assim vai. Eu acho que, assim, é se cercar de pessoas, pelo menos, que queiram estudar tão quanto vocês. Eu tenho uma amiga que ela não passou, né? Não vou dizer o nome dela, que ela pode estar assistindo, mas eu boto muita fé nela. Então, assim, nossa, ela me ajudava muito. Às vezes eu terminava de estudar, assim, eu estava tão cansada e eu chorava. E ela falava, não, amiga, você vai conseguir. Então, você tem que se cercar de pessoas que estudem igual você, que queiram igual você. Então, deixa eu terminar aqui o estudo, eu já falo. Respondendo a pergunta dela, que eu ainda não consegui. Todos aqui trabalham? Como é que é a rotina de vocês? Trabalham todos os dias? A escala Então, e aí, eu vou falar aqui uma escala de como eu não trabalho, como é que eu dividia. Eu tentava pegar, tipo, segunda e quarta, geografia. E aí eu dividia, como eu te falei, eu dividia em semana 1 e semana 2. Então, eu tentava ver todo o edital nessas 2 semanas. Vocês vão entender no final. E aí, na primeira semana, eu ficava com geografia de manhã, né? E aí eu dividia a apostila ao meio. Na semana 2, eu ia pegar qual apostila? Apostila 2. E dividia ela ao meio. Não tinha nenhuma temática específica, não. Eu vi esse aqui ao meio. Então, eu vou tentar estudar na segunda de manhã até o meio, na quarta de manhã até o meio. E na outra semana, eu vou pegar a apostila 2. História, eu não precisava fazer isso, como eu falei. Eu tinha mais facilidade. E aí, em uma manhã só, eu conseguia fechar a apostila toda. Então, eu sempre revisava. Aí que tá. Isso aí. Entendeu? Eu dividi em 2 semanas. Mas isso era só uma leitura que você fazia? Tipo, dividia no meio. Aí, no dia que você vai estudar, você lia... Sim, não, sim, porque em tese o que acontece? Como eu falei,
que eu achava importante. Cara, você pegando o mesmo material, tu já vai automático. Tu já vai, tipo assim, na época eu sabia isso aqui tudo, já ia automático. De tanto que já sabia até a página. Até a página. Então, como falei, eu não trabalhava. E aí, eu estudava manhã, tarde e noite. E aí eu me dava 1 hora de almoço só. E eu tentava não dormir nessa 1 hora, porque se tu dormir, eu acordo pior. E aí eu voltava a estudar. E lia e tentava ler, assim, os manuais, né? E aí, como ela falou, como é que você fazia? Eu li todos, mas se eu pudesse dizer para quem trabalha, qual que eu vou priorizar? Saúde pública. Porque saúde da mulher, ela consegue dar tudo, igual os manuais. Eu li, mas ela dá tudo. Então, você pode confiar no que ela der. Então, se você trabalha e não tem tempo, Vanessa, tem que priorizar alguma coisa. Priorize saúde pública. Entendeu? Cai muito saúde pública. E é aquilo, né? É um compromisso com vocês, é estudar com vocês, assim, é se dedicar. E aí eu sempre estava revisando isso. Vanessa, você vai conseguir fechar a saúde pública? Não, gente. Não vou conseguir fechar a saúde pública. Tipo, semana 1. Estou na primeira semana. Terça-feira é saúde pública, um exemplo. Aí eu li o manual de diabetes e tuberculose. Na semana 2, eu vou ler outro manual de outra coisa. Quando eu voltar para a semana 1, eu vou ler diabetes, tuberculose, que eu já li, e vou implementar mais um. Então, tá entendendo que você vai aumentando? Você não vai ler o edital em 2 semanas, mas o dia de diabetes e tuberculose é na semana 1. Então, eu só vou ver diabetes e tuberculose semana 1. Então, quando você voltar na semana 1, você já vai ter que ler esses e ler mais algum. Mais algum. E aí sim você vai. Sim. Não, de gerais foi só a apostila. De gerais foi só isso aqui. Manuais eu lia. Entendeu? Mas assim, tem professores que, a Maciane, só o que ela der você pode garantir. Saúde mental. A Luciane de Parada, só o que ela der vai poder ir. A Luciane de Saúde da Mulher também. O que eu aconselho ler muito é saúde pública, o Sandro é maravilhoso. Mas é porque, infelizmente, é a maior parte, não é culpa do Sandro, gente, a maior parte da matéria é saúde pública. O conteúdo é muito grande, e acho que só limitar sua aula é pouco, né? É pouco. Sim, então eu acho que basicamente, e assim, vocês podem, não sei como é que é o grau de intimidade de vocês, mas assim, eu tinha um grupo de estudo e a gente tentava dividir manuais também para serem lidos. Não fazer isso não é todo mundo, mas assim, a gente tem um grupo de, às vezes que o CEPREM faz de tentar ensinar, não sei se ele já começou a fazer aqui, né? Ele divide em 3, 2, e aí a gente também fazia isso, entendeu? Tipo, aquelas pessoas que ficaram ali naquele meu grupo, de tentar ler. Então, isso também vai te desafogar um pouco. É tipo, alguém lê, faz um resumo e passa pro outro. E você lê e passa... Não, tipo assim, eu li um manual de saúde pública, eu joguei lá. A outra leu de outra coisa de saúde pública. Em PDF lido, isso, em PDF lido. Que aí, quando você abrir, você já vai abrir na marcação do outro. Mas o certo é você ler mesmo. Mas, assim, se você não tem tempo, você ganha tempo. Por isso eu falei, você tem que estar com pessoas que têm o mesmo objetivo, que queiram tanto estudar, porque eu também não ia confiar na marcação do outro que não quer nada. Complicado. E eu acho que isso ajuda muito. E o principal, gente, é tentar entender que vai se abdicar, que vai deixar de viver coisas, que vai viver só para isso. É chato, eu concordo com vocês que é chato, é sacrificante, é sacrificante. Vocês têm alguma dúvida em relação ao estudo, assim? Como é que dividia? Eu só dividia em semana 1 e semana 2, tá? E aí eu tentava fazer, como eu falei, essa coisa crescente. Eu estudo esse manual e esse. Aí na outra semana eu estudo aquele outro manual. E assim eu ia. E parece que é bobinho, mas você consegue ler tudo. Se você hoje lê tuberculose... Porque o manual, às vezes, ele assusta por ser grande, gente. Mas quando você para ler... não é... Sim, não vai conseguir pegar tudo. Você vai ter que ver, tipo assim, tuberculose. O que é tuberculose? As formas da tuberculose. Tratamento. Quando você foca nessas coisas, fica pequeno. Aí que às vezes você olha assim, cara, 300 páginas. Aí tu fica assim...
Bate, mas quando você para ler, tipo assim, um exemplo, eu comprei o livro do Potter. Vanessa, você leu o livro do Potter todo? Não, é enorme. O que eu li do Potter? Cateterismo, sondagem e ferida. 3 capítulos, o livro do Potter é imenso. Então, assim, igual como eu falei, clínica médica, eu só estudei com antecedência respiratório e cardio. O Brunner é enorme, eu peguei o Brunner todo? Não. Então, assim, você olha o manual e fica, caraca, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? Tipo assim, se você já tem igual, hanseníase. O que você estuda de hanseníase? As formas da hanseníase, tratamento, manifestação, isso aí. Eu tenho uma pergunta, não sei se você vai querer me responder. Pode perguntar. Eu queria saber quantas questões você acertou. Eu acertei 43. 16 de gerais, 27 de enfermagem. Só que é o que eu falo para as pessoas. Alguém fez a prova desse ano? Eu achei bem difícil. Não sei se você achou a mais difícil. Não, porque se eu falar isso, às vezes a pessoa pode, você está querendo dizer que é mais difícil porque você que fez. Das provas das mulheres, essa foi a mais difícil. Não, então, é porque eu não queria dizer que era mais difícil, senão a pessoa podia achar que, tá falando que é mais difícil porque você fez. Mas foi como ele foi bem mais elaborado. Então, assim, eu acertei 43, mas não se baseia por isso. Por quê? Se a prova manter o mesmo nível, vem baixo. Mas se a prova der uma facilitada, muita gente pode acertar. Eu acho eu prefiro prova mais elaborada. Não, sim, então, mas assim, é o que eu falo, acertei 43, mas não vai com isso, vai depender muito da prova. Se a prova for difícil, a média vem baixa. Se a prova for muito fácil, aí a média vai em cima. Então, assim, toma como parâmetro, mas com parâmetro em cima do grau de dificuldade da prova. 16 e 27 de enfermagem. Eu nem acho que eu fui muito bem, cara. Acho que eu dei mole porque, assim, eu tinha muito medo de geografia, como eu falei. Então, geografia... Só que a prova de geografia eu achei fácil. Onde eu me danei foi história. Então, achei história. Foi onde eu mais acreditava. Não, história, eu sou muito bom em história. O meu medo era geografia. E geografia eu consegui. História que... Geografia mais tranquila, história estava mais difícil. Tava mais difícil. Foi 27 em enfermagem. Entendeu? Foi isso que eu acertei. E quando você fazia simulado, você tinha mais ou menos essa mesma quantidade de envolvidos? Filho, o último simulado que eu fiz de CEPREM, o que me confortava é que eu sempre botava a culpa no CEPREM. Esse simulado não é da SpaceX, com certeza da aeronáutica. Eu sempre terminava a prova assim de português. Mas esse simulado aqui não é impossível. Assim, história e geografia não, mas às vezes eu olhava assim português, tava muito difícil. Eu falava, esse simulado aqui é impossível ser da SpaceX. Isso aqui com certeza é de aeronáutica. Ou é questão que Não é de SpaceX. Então, assim, eu não ia bem nos simulados, não. Mas eu tinha um caderninho, né, que eu comprei, era da Velha Fera, né? Aí, nesse caderninho, eu tentava não mentalizar minha mente nos erros. Errei tanto. Tudo que eu errava, eu anotava. E eu entendia que eu não ia errar mais aquilo. Mas eu não ia bem nos simulados, não, tá? baseado nos erros. Isso, eu nunca fiz esse quantitativo, muito menos do que concursos. Eu acertei tanta porcentagem do que concurso. Eu comecei a usar o que concurso para enfermagem, eu achei muito diferente. Para português é bom. Eu achei para português muito bom, mas para nossa área específica, primeiro tem poucas provas da UNESP, entendeu? E às vezes eu pegava uma prova, por exemplo, lá do centro de, sei lá, da polícia de Ribeirão Preto, que é a UNESP que faz. Apesar de ser a mesma banca, a pegada é diferente. Deixa eu ver. Eu não sei nem onde botei minha bolsa. Tá. Sim. A pegada é meio diferente mesmo. E eu acho que é isso, gente. Assim, eu não sei como é que é a rotina, como é que é o trabalho de vocês, mas assim, esse lance de revisão eu revisava assim. Eu não parava um dia só para tirar revisão. Era toda... E porque eu sempre estava, assim, não gostava de montar resumo, não. Mas eu sempre pegava o manual que eu imprimia e aí eu botava, assim, as coisas que eu já achava importante. Então, você não vai... o que mais demora é você ler a primeira vez. Depois que você lê a primeira vez, cara, tu já... E a gente tem uma noção, o que é tuberculose, o que é uma hanseníase. Então, você vai olhar, rever mesmo ponto que você sabe que é mais difícil. No meu caso, eu acho mais difícil medicamento. O que toma? E aí eu ia lá mais nisso. Mas conceito você vai saber, hanseníase é o quê? Uma mancha mais clara, vai perder... Assim. Isso a gente tem uma noção do básico. Acho que outros que eu tenho agora, só para... Sim. Não, pode... Sim. Como que foi a entrega de documento, essas coisas? Tem bastante dúvida. Então, eu acho que o restante, assim, vocês não precisam se preocupar, não. O TAF, ele é muito tranquilo. Tipo assim,
Minhoca passa, assim, eles não assim, eles não são, Podem te reprovar. não, eles fazem uma live com você, para todos os aprovados no Instagram. Aí ele vai ler o edital, tópico por tópico, para falar como é o exame, te explicar. Então, assim, o cara te explica o exame. Então, se você já faz o exame antes, você já vai para a live com o exame e você vai junto com o cara fazendo o seu check-in em casa. Mas tem tempo hábil para entregar exames laboratoriais. Tem. Cara, sai na hora. Você pagando, a Brostem, a Labs é no outro dia, assim, é muito rápido. Só se for realmente SUS aí, mas assim, você pagando, sai na hora, é muito rápido o exame. Aí tu já foi lá entregar documento? Já, não, a gente entrega um documento prévio para a VUNESP, aí eles avaliam. O upload, né? E aí depois a gente faz a inspeção de saúde. Depois da inspeção de saúde tem o TAF, mas assim, o TAF, eu também tinha muito medo do TAF, mas se eu soubesse que era o TAF, eu Já não, fez avaliação psicológica? já, e avaliação psicológica. Já sabe quando vai ingressar? Eu vou dia 9, eu ingresso dia 11 de março. Eu vou agora dia 9 de março. Entendeu? Mas todos assim, depois não, que treina antes, tem tempo de treinar antes não, minha filha. Eu não aconselho treinar pro TAF antes. Porque o que eu aconselho, Vanessa, se você me aconselha então, tenta talvez perder peso, tenta se alimentar melhor. Não. E aí, não, porque o que acontece? Eu não tinha o hábito de malhar, então eu sentia muito cansada. Uma coisa é quando a pessoa já incorporou isso na vida dela. E aí a pessoa fala, me sinto mais disposta. Se eu vou malhar, eu me sinto destruída. Eu volto com sono. Então, eu não acho que necessite treinar, porque ela não... Assim, gente, ela é muito tranquila em relação ao TAF. Igual, a gente sabe que fazer flexão tem que ser assim, né? As pessoas passaram fazendo flexão assim. Tem gente que conseguia botar o braço assim. Eles não eram tão rígidos. Você tinha que fazer quantidade. Se é 6, tem que fazer 6. Como você vai fazer a 6? Sem joelho. Mas assim, como você vai fazer? E assim, eu treinei com um preparador físico, né? Se vocês moram... ele se chama Adelmo. E aí, ele treina assim, ele é muito bom. Porque se você é ruim, ele vai te fazer treinar manhã, tarde, noite. O cara segura na tua mão. Aí depois passa pra gente na secretaria esse contato. Sim, e ele segura na nossa mão. Não, ele segura na nossa mão. Então assim, você não fica. Porque você vai ter uma pessoa assim, eu pagava o quê? Era R$200, eu treinava de domingo a domingo. E se eu fosse, eu treinava de domingo a domingo com a pessoa ali, treinando comigo. E aí ele botava colete com 5 quilos. Então eu tentava fazer a flexão com 5 quilos, pra tu ter noção. Dia 6 de outubro eu não fazia uma flexão, quando saiu o resultado. Eu terminei o TAF fazendo 12, 11. Então assim, ele tipo assim, eu não acho caro, R$200, o cara vai treinar domingo a domingo, nem o personal tá isso. E você pode ficar a manhã toda com o cara, se tu for ruim, tu fica à tarde. Se tu for muito, muito ruim, tu fica à noite. Então, assim, ele não te cobra mais por turno. E se você não for boa na corrida, tem gente que corre com o pneu agarrado para ganhar velocidade. Então, assim, eu acho assim... Eu e a Mariana, a gente treinou junto. A gente não conseguia fazer nada. A gente chegou em outubro sem levantar uma flexão. O teste físico foi onde aqui? Foi no colégio militar, mas a corrida não conseguiu ser lá, que era no outro dia, estava chovendo, e a gente foi para a Urca. Mas assim, gente, eles não têm a intenção, como eu falei, não são ruins, não. Eu acho que o mais difícil é a prova escrita. Porque os exames, eles fazem uma live com vocês, falando dos exames. Então, se tu tá na live, tu tá com o edital, tu já sabe. Não, o psicológico foi em Salvador. Só que o psicológico, eu não tenho como explicar para vocês, no sentido que, assim, é uma média em cima dos candidatos que estão lá. Posso fazer uma... Pode. Sobre psicológica, depois pode até falar com a turma. Eu tenho contato de uma preparadora psicológica que reprova, tá? Já vem provar de Sim. carreira e já estabilizando a situação do exército. Cara, são 6 exercícios. É meio complicado, porque é tipo um quebra-cabeça, você montar a imagem. Assim, e eu não acho que isso meça a sua capacidade, sabe? Eu não acho, mas vai ser tipo... Mas, pô, eu fui reprovar um colega... Deixa eu só ver se tem aqui pergunta. Então, tem um colega que foi reprovado nesse psicológico e ele já era segundo sargento de carreira do exército. Aí reprovaram que ele não tem condições de pegar em arma. Agora, ele já tá tirando de fuzil, .50, 9 milímetros...
Pô, o cara é combatente, agora não pode, que agora que é administrador, então, a minha irmã, eu tenho uma irmã que é capitã aeronáutica também, e ela passou na AFA, na época foi reprovada psicológico também. Só que ela tava de repente, estressada, doida. Aí ela entrou na justiça, entrou com recurso, e aí procuramos um outro psicólogo, aplicou o teste de novo para ela, a mesma metodologia, e aí quando chegou lá, a gente apresentou tudo, aí eles viram que estava um outro contestando, aí aplicaram uma segunda chance para ela, ela foi. Mas assim, isso pra mim é mais difícil porque é uma média. Você vai falar, Vanessa, quantas figuras você acertou? Menina, era 38. Eu só lembro de ter feito consciente 12. O restante eu já comecei a ter dúvida que foram as fáceis. As difíceis eu chutei. Aí tinha umas lá que eu falava, pô, essa aqui parece, essa aqui não parece. E aí... Imagens que completa. No início é facinho. Se eu boto, tipo assim, quadrado, quadrado, quadrado. Qual vai ser essa imagem? Quadrado. Daqui a pouco o negócio tá um Digimon aqui, que tu fica assim. O que encaixa aqui? Só que não tem quantidade de acertos, porque é a média em cima de quem tá com você. E aí, se todo mundo for ruim, tá na média... Não é uma coisa... Tá vendo o pessoal do online que se quiserem contato de preparador nessa área psicológica, a gente tem Sim, ele mandou avisar aqui o Joelson que ele também tem contato de preparador de psicotécnico. Então é uma média do grupo que vai fazer a avaliação na prova de dia. Isso. Não tem... Esse grupo aqui vai fazer a avaliação. Vamos supor, tem 1000 pessoas que é todos aprovados, majorados. Se eles forem maus, a média é baixa. Se eles forem bem, então, se todo mundo for bem e você for mal, o problema é você. Entendeu? Então, não tem uma quantidade assim diferente. Na PRF tem o limite. Tem que acertar 15, 17. Não tem limite. É meio difícil, assim. É umas coisas que não tem explicação. Tipo, eles botaram um desenho lá. De uma mulher... um menino andando assim, normal. Não sei se tinha mochila ou não. Uma mulher de salto virada com uma pasta. E o homem andando de frente com 2 pastas. Aí os desenhos eram loucos, porque tinha mulher com salto e sem salto. Aí tu tinha que fazer isso em 2 minutos. Marcar os iguais em maior quantidade. E aí é muito rápido, sabe? Eu não acho que isso meça a sua capacidade intelectual. Então, basicamente, o psicotécnico é isso. É você completar a imagem, marcar as figurinhas no tempo dele. Não. E aí você faz. Só que... Entendeu? Só que assim, é muito... E questionários que eles perguntam, né? Ah, você quer se matar? Você já pensou em se matar? Só que aí é bom senso, né? Já pensou em se matar? Aí eles perguntaram assim, você se vê tradicional? Você é uma pessoa tradicional? Você gosta que as pessoas te vejam tradicional? Você se considera tradicional? Você acha que os costumes têm que mudar? Eu botei que eu era tradicional. De acordo com o exército, né? Não, mas não vem explicando. Sim. Faz sentido, né? Esquerda, direita, Jesus. Não, então assim, e aí... Você quer ouvir? Não, sinceridade não. A sinceridade você não fica casado, você não procura emprego. Não, entendeu? Mais ou menos assim, gente. Então, é basicamente isso. Como eu expliquei de estudo, né? Eu acho que o Hugo é muito bom para montar o cronograma em cima da realidade de vocês. E é isso que eu falei. Eu dividia 2 semanas de estudo. Você pode tentar dividir em 3. Você faz do que for melhor para vocês. Como eu falei, questões eu não fazia muito do que concursos. Não, cara, eu fazia das apostilas mesmo, daqui, e acabava e começava o ciclo infinito. Acabava, eu já sabia até os gabaritos, mas eu tentava ler de novo. Eu sempre com meus alunos de administração falo que o concurso é a última opção. Se você já queimou todos os testes que tem, simulados do ambiente virtual, já montou suas próprias baterias a partir desse material, aí sim vai para o concurso. Por que é concurso? São bancas variadas. A banca militar, ela tem algumas coisas que são muito delas, né? Sim. Demais, não sei se aprofunda vocês em enfermagem, não sei. Mas o nível de aprofundamento para nós de administração lá é bem maior do que outras bancas. Então eu não gosto de misturar, entendeu? Sim, e você também vai tentando o perfil da prova. Tipo assim, a VUNESP, isso quando eu estudava, né, em português, ela não cai muita acentuação, então assim, eu já fui para a prova da VUNESP sabendo basicamente o que cairia. A VUNESP, ela não cobra acentuação, não cobra crase. Como eu falei, um mês antes da prova, eu peguei todas as antigas provas da VUNESP. Eram 14 fora as do Exército. E aí, nesse mês, eu só refiz essas provas da VUNESP. E aí, você pegando
16, 18, que são essas provas antigas, você vai ver o que cai. E português tem uma lógica. Português, geralmente, é pontuação, é concordância, conjunção e interpretação. Todas essas provas que eu fiz da VUNESP, eu não vi cair crase nem acentuação. Não vi cair. Crase, não, caiu, mas não era só de crase, não, mas era de crase? Era de crase? Não tinha concordância, não? Não, então, mas eu eliminei por pontuação. Eu acho que eu não cheguei a fazer essa questão pela crase, eu fiquei na pontuação. Mas assim, não é uma questão que venha... Mas eu vejo um padrão também em história, em todas as coisas, entendeu? Menos enfermagem. Não, mas a enfermagem a gente tem uma noção de que mais cai. Por exemplo, vamos lá para o cirúrgico, sendo cirúrgico. É uma matéria que cai muito concurso. Sim. A médico cai sempre umas 2 ou 3 questões de Sim. sendo cirúrgico, de CME. Sim. Fechando esse bloco, tu, pelo menos na tua cabeça, tu garante 3 questões. Sim. Entendeu? Aí tu falou saúde pública, é o que mais Cai, cai. Vacina, tuberculose, hanseníase, dengue. Dengue Tu vai agora. fechando isso, tu vai eliminando algumas questões que se cair, tu tá preparado Sim. para aquela questão, entendeu? A história cai mais... História eu achei difícil. Mas é isso, gente. Eu acho que assim, eu não parava um dia para fazer revisão. Eles têm até nome, eles dão até nome para revisão. Revisão podrão, sei lá. Nego adora inventar. Então, assim, eu fazia isso, tentava revisar e acrescentar mais uma matéria. Aí, na outra semana, revisar. Não tem fórmula mágica. E aí você divide. Sim. Mas você estudava a mesma coisa, mas cada um da sua maneira. Da sua maneira. Já gostava. Ela já gostava. Mas é assim que eu falei, é muito da pessoa, mas também tem isso. A Mariana não era o primeiro ano dela. Eu acredito que ela já tinha visto a matéria aqui em algum momento, porque você fazer questão sem nunca ter visto a matéria é complicado. Então, a Mariana, acho que ela já tinha uma bagagem para ela conseguir, não, vou treinar. Então, se você está começando agora, eu aconselho você a fazer matéria. Porque você vai dedicar, como eu falei, se você pegar essas provas antigas, filho, por que eu deixei para fazer um mês antes da prova? Para estar fresco. Se caísse alguma coisa parecida, a primeira questão da prova, que foi especificação, lembra? A primeira questão de ADM, que eu não sei... Isso, de ADM, que perguntaram produto específico para finalidade específica. Aquela questão, ela caiu em quase todas as provas antigas. Foi bem Ctrl+C e Ctrl+V, não mudou. Então, como eu tinha feito um mês antes, eu li a questão e falei, cara, é idêntica à questão das provas antigas. Entendeu? Então, assim, por isso que eu deixei para refazer prova bem perto. Porque se cai uma igual, tu vai ter aquilo na cabeça. Mas se tu parar, eu também já fiz ano passado, né? Sim. Foi retrasado do período da pandemia, Sim. eu fiz, mas só foi para ver nível de conhecimento Sim. de prova mesmo. Mas se tu pegar as provas, realmente tem um padrão. Por exemplo, se tu botar tuberculose, geralmente sempre cai as mesmas coisas. Entendeu? Parecido. Tratamento, saber o que cada fármaco tem de reação. Se tu fechar o bloco certinho, é muito difícil tu errar a questão. Eu acho que o que a VUNESP pega muito também é que ela bota um texto, né? E aí eu fico zoando, é tipo um Enemzinho. Aquela da mordedura, cara, a menina morde, mas não tem sangue. Mas... Não, isso que eu acho que pega um pouco também, que ela bota um texto. E aí você tem que ficar... Você tem que interpretar o texto antes de fazer a questão. Já te cansa, cara. E aí, é o que eu falo, né? Quando vocês forem fazer até essas provas, como eu fiz um mês antes, coloque tempo. Porque o tempo eu demorei 2 horas para fazer enfermagem, porque tinha um cronômetro. Eu fiz na URCA. 2 horas para fazer enfermagem, eu demorei quase 1 hora para português. E aí, sorte que geografia eu fiz 10 minutos. E aí, recente foi... Não, porque o cronômetro... o cronômetro, ele ajudou muito, porque português tomou muito meu tempo. Mais do que o esperado. Isso, e aí o cronômetro, o negócio de tirar papelzinho é muito ruim. Então, o cronômetro, eu já parei certo. Eu terminei a prova assim, tipo... Lá também não, porque então fica... No psicotécnico já foi ruim, por quê?
A mulher falou, falta 10 minutos para acabar. Isso de completar. E aí não faltava. Ela se enrolou. Ou seja, quando a gente terminou, ainda faltava mais 10 minutos. Aí ela, eu me enganei. Aí, ou seja, nesses de completar, seriam 40 minutos. Para fazer 38 imagens. 40 minutos. Para fazer 38 imagens em 40 minutos. A minha sala fez em 30. Porque ela falou, faltam 10. E aí, quando ela falou, faltam 10, porque não tinha cronômetro, ela e eu me enganei. Todo mundo. Quando ela falou, faltam 10, todo mundo. Era militar que estava aplicando ela? Ela é capitã. Ela é capitã. Foi. Mas assim, dá pra comprar passagem com antecedência. Dá se programar. E assim, sobre a cota, eu coloquei cota, mas eles não me consideraram. Então, se você tem uma cor... se você tem... Mas tem gente que passou um pouco mais escuro que eu. Não passou só gente... É que eu não tô aqui com a foto, depois eu mostro. A gente passando com foto, o cabelo era liso e espetado. E só tava moreno de praia. E a irmã passou no ano seguinte, a menina é loura do olho verde. Sim. Branca. Coisa não, então... Por causa da tua média, não? Foi bom? Não, mas assim, tem que ir lá fazer a identificação. Isso. Mas é um dia antes, A lei agora é bem clara. Heteroidentificação é traço, é isso aí. Traço. Não, mas... A tua identidade diz que você é o filho dele. Não, é você. Mas não passou só gente... Um exemplo, a cor dele, diria que a sua... Só que passou gente lá, assim, que é pardo pro claro. Mas eles não me consideraram, mas consideraram gente muito próxima. Não, eu não precisaria, mas eu teria que fazer. Mas eles não me aceitaram dentro das vagas da cota. Tem 5 pessoas, 2 negras, 2 pardas e uma branca do olho verde. Aí você entra do olho verde. Assim, tem 5 pessoas, 2 bem negras, 2 pardas e uma branca. E aí eles ficam, te olham e você sai. Diz o exército, você lê assim, não, você fala assim, eu me autodeclaro, negro ou pardo. Só que assim, diz o exército que eles não se comunicam entre eles, que eles marcam. Não pode, eles só olham e marcam. Aí o exército fala que eles só marcam sem se comunicar entre eles. Segundo o exército, eles nem sabem se você é majorado ou classificada. Segundo o exército, eles não sabem de nada. E aí eles entram, avaliam e aí no final uma pessoa quantifica. São todos militares. Isso. O da UERJ, eu quando fiz escola com a UERJ, também sou lá da UERJ lá, ela não fiz pra graduação não, foi pra outra coisa. Aí tem um vídeo, na época da pandemia, eu fiz um vídeo com a mulher fez online, assim, ao vivo mesmo. Aí a mulher branca do olho claro também me perguntou por que eu me considerava negro na sociedade. Perguntou isso. Gente, difícil. Foi recente. Saiu uma lei agora em 2023. Uma instrução normativa em 2023 regulando a lei da cota. Entendeu? Então, agora esses traços... Vê se tem alguma dúvida aí no grupo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se tem gente em casa, vê se tem alguma dúvida aí no grupo, que aí a gente encerra. Vê aí no WhatsApp se alguém tem alguma dúvida de estudo, de cronograma. Ninguém botou nada não, então tá ótimo. Não tem nem número, né? Como é que vou botar o número aqui? Porque, se quiserem, deixa eu ver se tem. Me chamar no WhatsApp. Menina. Não, mas nesse momento você não precisa deixar pagamento não. Porque lá tem uma loja de venda enfiado para aluno. Você vai... Não, assim não. É um empréstimo. Não, você pega lá, eles anotam tudinho na loja mesmo. Aí quando você recebe o dinheiro para o auxílio pagamento... Calma aí, deixa eu ver se é... Deixa eu ver aqui. Oi. Ah, tá, calma aí. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Que eu sei. É 95, calma aí. Menor. E na primeira semana é o ponto
E aí é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida de matéria, de cronograma, de estudo, vou encerrar. E é difícil mesmo, sabe, assim, dizer para vocês que é extremamente difícil, é cansativo e muitas vezes eu também chorei. Eu achava que não ia conseguir, eu chorava, achava que era difícil. Quando saiu as vagas, que eram 6 e 4 para ampla, e aí eu achei que era difícil, eu chorava muito, porque é cansativo, a gente acha que nunca é o suficiente, a gente acha que é impossível. Mas a gente tem um lema, né, que o impossível ele é temporário. Então a gente vai dia após dia estudando e dá certo. E não tenham medo, assim, que eu digo para vocês, de tentar outras provas. Tente também. Eu tentava para tudo. Eu me inscrevi para soldado da PM, que foi de saúde, que não aconteceu. Eu me inscrevi para técnico da UF e eu fiquei muito feliz porque o técnico da UF, ele saiu em junho, que eu consegui ser 02 de lá também. E aí eu fiquei feliz, porque eu falei, cara, acho que vai dar bom, tá dando certo. Então, pode parecer pouca coisa, mas isso aí tá evoluindo. Quando eu fiz a prova da FAB, foi minha primeira vez, e eu fiquei em 50. Claro que foi muito ruim esse ano passado, mas eu fiquei feliz porque, cara... Não, mas é o que eu falei. Então, assim, tente, se esforcem, e não tenham medo de fazer prova. Eu fiz uma para oficial, tanto da PM de Vitória, quanto para a PM de Minas. A de Vitória eu passei nas vagas, a de Minas fui... Não, eu tive que ir lá, mas assim, façam, entendeu? Estudem e vão fazendo tudo. Assim, claro que a gente quer o exército, mas a gente tem que fazer tudo. Eu não tinha concurso, então se você não tem concurso nenhum, o que aparecer, agarre a oportunidade. Tá bom? Beijo, qualquer coisa me liguem. Vem cá. Deixa eu tirar aqui, senão... Oi, turma, só aproveitando para falar com vocês acabaram de ouvir a Vanessa, né, no depoimento dela aí do sucesso. A gente está sempre orientando vocês a ouvirem e fazer os conselhos que a gente traz para vocês. O resultado chega no tempo certo, então não deixem de prestar concurso, de estudar. A gente veio de uma época no governo anterior e teve a pandemia, né, não teve concurso, então os concursos estão acontecendo. A gente tem vários alunos de várias áreas que, quando começa a chegar num nível de conhecimento bom, os resultados vão aparecendo. E você percebe que, antes dela lograr isso no concurso dela da Banca Militar, primeiro ela já começou a pipocar resultado em outros concursos. Então, eu queria finalizar com vocês trazendo essa ideia. Não deixe seu conhecimento guardado, não deixe o seu diploma com um enfeite lá no seu quarto, faça ele gerar resultado, faça o conhecimento gerar resultado, e você certamente vai colher coisas boas, porque o conhecimento sempre traz uma coisa boa, que é o resultado e é o seu sonho.